Com a palavra, dona Cleusa. Eu quero agradecer ao doutor Moyama, à Cristina, ao Kelps, a todos os outros juízes que nos ligaram, nos dando aquele apoio. Eu agradeço de coração as preces carinhosas que vocês nos enviaram. Que Deus continue abençoando a nossa Abrame. Eu tenho muito carinho também pela Abrame. Eu frequentei com o Weimar durante todos esses anos. Nesses 20 anos que a Abrame existe, eu sempre estava com ele para ajudá-lo. Graças a Deus, nós fomos várias reuniões, várias e várias. Eu quero passar para vocês a nossa convivência durante 62 anos e meio. Graças a Deus, nós tivemos uma vida muito feliz. Eu sei que, às vezes, vários casais, isso não acontece. Porque depois que nós fomos namorados e noivos, nós nos encontramos só 5 vezes. A gente tinha contato naquela época só por cartas. Quando as cartas chegavam, chegava 4 cartas de uma vez do lado dele e 4 cartas do meu lado. A gente tinha que pôr em ordem de data. E, às vezes, as coisas que ele me perguntava na primeira carta, eu já estava respondendo na primeira do outro lado. Porque, naquela época, era muito difícil a gente conseguir um telefone. Porque, depois que eu fiquei noiva, eu fui para uma região que não tinha professor, e eu fui lecionar. Eu lecionava de manhã, à tarde e à noite. Mas a gente sabe que nunca a gente está sozinho. Quando a gente tem boa vontade, as coisas acontecem. Bom, então eu quero contar para vocês quando eu fiquei noiva, eu não era espírita, eu era muito católica. Eu trabalhei uma época no Banco de Minas Gerais. Quando era o recreio, eu ia para a igreja orar, porque toda a vida eu fui muito religiosa. Meu joelho era todo marcado de tanto que eu rezava. Aí eu falei com o Weimar, ele falou assim, porque nós vamos marcar o casamento. E aí eu falei, olha, eu sou católica e para casar eu quero casar na igreja, porque se eu não sinto como se eu tivesse casada só no civil. Eu quero casar na igreja. Aí ele pensou, pensou, depois me deu resposta. Falou, não, você tem razão. Nós, espírita, respeitamos as outras religiões. Eu vou casar na igreja com você. Mas acontece que eu fui trabalhar numa firma também, no escritório. O Weimar estava em São Paulo. Não foi ele que mandou. Ele nem sabia disso. Apareceu um livro na gaveta do escritório e eu levei esse livro para casa. Minha casa era muito modesta, muito simples, não tinha nem luz. A gente usava a lamparina. Eu peguei esse livro e li uma noite, de lamparina. No outro dia, eu me tornei espírita. Esse livro era de Caiba Chu. Só que eu não me lembro o nome do livro, que a Carmelita me perguntou, Cleusa, você não sabe o nome do livro? Eu falei, olha,
Sabe que eu não sei o livro, eu só sei que o livro ensinava o seguinte, que a gente, para orar, a gente não precisava de ajoelhar. O que eu senti no livro foi isso, que eu fazia todos os dias. E que a gente tinha que orar do coração, com sentimento. E outra coisa também que eu vi, que o sentimento era mais importante do que a gente ajoelhar. Se a gente estivesse de pé, de qualquer posição ou sentado, que valia era o pensamento. A gente, na igreja, eu não conhecia outra religião, tinha muito dogma. E eu vi também nesse livro que a gente não precisava de dogma. Então, eu fui lendo o livro. Outra coisa também que o livro me ensinou, na época, era que o ser humano era imortal. Gente, mas esse livro, eu chorei muito. Eu assim, parece que no outro dia eu senti, parece que eu tinha nascido de novo. Aí eu escrevi uma carta para o Weimar, que ele estava em São Paulo, ele fazia o clássico, porque na minha cidade era uma cidade muito simples, não tinha curso científico nem o clássico. Ele foi para São Paulo porque ele era funcionário do Banco de Crédito Real. E lá é que ele começou a frequentar a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Aí ele me mandou um evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu falei, eu preciso escrever para o Weimar, porque eu não posso ler esse livro. Eu tenho que ler o evangelho primeiro segundo o Espiritismo, e não segundo o evangelho segundo o Espiritismo. Eu preciso de ler o evangelho primeiro o Espiritismo. Primeiro, não é segundo, é o primeiro livro espírita. E ele ria demais, ele escreveu para mim, dando gargalhada assim no papel, e falando que era aquele livro que eu tinha que ler mesmo, que na doutrina espírita não tinha evangelho primeiro espiritismo, era segundo espiritismo. Na minha cidade, as moças que eram espíritas casavam na igreja. E eu, depois que eu li esse livro, eu não quis mais casar na igreja. Eu escrevi uma carta para ele falando que eu não queria casar na igreja. Se no centro espírita podia fazer uma prece do nosso casamento, porque eu queria uma prece. Eu, como era muito religiosa, como é que eu ia casar só no civil? Aí ele ligou para uma pessoa espírita lá em Teutaba e pediu que abrisse um espaço para fazer uma palestra, que até o doutor José Tomás da Silva Sobrinho, lá de Uberaba, é que era nosso padrinho de casamento, que ele foi fazer uma palestra. Quando ele abriu o Evangelho, ele fez essa palestra e os nossos parentes todos ficaram presentes, amigos, no centro espírita ficou cheio de gente, e foi feita a prece e a palestra. Aí eu fiquei conformado. Mudamos, fomos para Uberaba, em Uberaba, que eu conheci, nós casamos em julho, quando foi em janeiro, o Chico mudou para Uberaba em janeiro. Aí que eu não conhecia o Chico, eu passei a conhecer o Chico, né? Foi depois de casado. Pode falar, Raquel, você está aí sorrindo? Está rindo de mim, é? Weimar conta, numa das obras que ele escreveu, sobre casos sobre Chico Xavier. Casos inéditos de Chico Xavier. Isso. Eu acho que logo o primeiro artigo que ele escreve lá é sobre esse encontro de vocês com o Chico, né? Já que a senhora tocou no assunto, né?
poderia ser interessante, né, mostrar como foi esse encontro com o Chico. Ah, sei. Foi o seguinte, nós fomos. Quando o Chico foi para Uberaba, eu fui chamada pela mulher do Zé Tomás, da Silva Sobrinho, para ajudar a limpar a casa do Chico. Ele tinha pintado e sujou muito a casa. Aí me chamou e eu fui ajudar. Eu tinha 20 anos de idade e fui ajoelhar, limpar. Um dia, depois de 17 anos que eu morava aqui em Goiânia, um dia eu fui lá, o Chico falou assim: Ô, Cleusa, você sabe que eu fiquei. Um dia eu esqueci de te agradecer. Você, quando eu fui para Uberaba, eu sabia que você me ajudou a limpar a casa. Aí ele me agradeceu. Uai, eu não sabia, ele não me conhecia, eu nunca conheci ele, não conhecia ele. Como é que ele foi me agradecer nisso? Sabia que eu tinha ajudado na casa. Eu achei interessante, porque ele penetrava, ele sabia tudo o que acontecia com a gente. Porque o dia que nós chegamos lá, foi de manhã, ele estava dormindo, ele e o Valdo. A casa não tinha nem cerca, ao redor nem muro. Aí nós chegamos, sentamos ao redor da cisterna, ficamos esperando ele levantar. Aí, quando ele abriu a porta, ele falou assim: Valdo, vem cá para você ver quem que está aí. A Cleusa e o Weimar. Eu levei um susto, porque eu não conhecia ele. O Weimar não conhecia. Ele falou o nome meu e do Weimar. A hora que ele nos viu, eu levei até susto, porque a gente não conhecia nada da doutrina, e uma pessoa que nunca me viu falar isso, eu fiquei assim, até assustada. Mas foi muito bom. Foi uma manhã inesquecível, quando eu conheci o Chico. E eu tenho muitas saudades dele, porque nós convivemos muito com ele lá. Tem dia que eu tenho uma saudade imensa do Chico, porque ele era muito carinhoso comigo, com o Weimar. Me deu muitos presentes quando eu estava lá. Ele mandava muito presente para mim. Me mandou uma fotografia de uma criança, que ele sabia que eu gosto muito de criança. E ele me mandou uma fotografia muito linda de uma criança que ele tinha ganhado. Guardou um biscoito para a senhora no paletó. Ainda está lembrando que ele guardou um biscoito para mim no paletó. Quem já leu o livro sabe, né? Que eu estava grávida de Aida, que é a minha primeira filha, e ele ganhou uns biscoitos. E a hora que eu vi ele pegando os biscoitos e falando dos biscoitos, minha boca encheu d'água. Eu cuspi e falei assim: Nossa, Weimar, que vontade de comer aquele biscoito que o Chico está com na mão. Aí o Weimar falou: Você não vai falar para o Chico, pedir o Chico um biscoito, né? Falei: De jeito nenhum. Aí, quando nós fomos despedir do Chico, ele tirou um biscoito de dentro do paletó e falou: Aqui, Cleusa, que eu guardei para você o biscoito. Ah, mas eu fiquei. Eu estava cuspindo água, toda hora eu cuspia, de vontade de comer o biscoito. E ele guardou o biscoito dentro do paletó. A hora que eu cheguei perto dele, que eu abracei ele, falou assim: Cleusa, aqui, ó, guardei o biscoito para você. Ah, a gente tem muitas lembranças boas. No livro, Weimar conta muita coisa. Dona Cleusa, isso aí representa tudo que vocês foram e é nessa caminhada. Veja que tudo está de acordo com o que vocês planejaram, fizeram e estão fazendo em prol dos nossos irmãos, né? E em agradecimento, tenho certeza que o Chico está aí perto de vocês, abençoando a todos lá da distância que ele estiver. E todas essas coisas boas ocorrem
para as pessoas boas e que merecem e que têm uma trajetória maravilhosa, como a senhora e o Dr. Weimar. E, em razão disso, nós temos o prazer de fazer essa homenagem singela, mas que a homenagem vai perdurar pelo resto da nossa caminhada, não é? A família parece que tem alguma coisa para falar. Boa noite. Boa noite. Bom, eu sou a Ida, né? Muita gente me conhece, mas muitos não me conhecem. Eu sou a filha mais velha do casal, né? Tudo bom, Cristina? Tudo bom. Tudo bem. Doutora Carmelita, doutor Kelps, eu já tive a oportunidade de falar, né? Mas eu queria muito agradecer em nome das minhas irmãs, do meu irmão, os nossos mais profundos agradecimentos em nome da nossa família, dos meus irmãos, como eu disse, dos meus sobrinhos. E eu sei que o homenageado de hoje é o meu pai, e ele era também um idealizador e um dos fundadores, né, da Abrame. Eu diria porque para mim ele ainda é. Porque, embora eu não o veja, ele não está no nosso plano, mas ele é, e sempre será, né? Então, ele tem um mimo muito especial pela Abrame, e eu, como filha primogênita, junto com os meus irmãos aqui e a minha mãe, estamos responsáveis por continuar a obra dele no sentido de fazer que seja conhecida, e eu conto realmente com a Abrame para que possamos depois divulgar o site, Facebook, Instagram e o YouTube, o e-mail através da Abrame, para que eles possam conhecer as mais de 20 obras, que no total são 25, mas tem alguns que ainda não foram publicados. E cujo carinho, e quando ele estava saindo do corpo, né, nós falamos para ele: olha, pai, pode ir, que nós vamos nos encontrar nos sonhos, nas nossas músicas, porque eu sou da música, né? Estudei piano e amo música, e ele nunca estudou, mas era um apaixonado. Então, a gente tinha as nossas músicas. Eu falei: olha, nós vamos nos encontrar nas nossas músicas, nos livros do Senhor, nos sonhos. Eu sei que nós vamos, porque almas que se amam não ficam soltas no universo de Deus, né? E a gente tinha muito amor um com o outro, muita afinidade, e eu queria muito agradecer essa homenagem em nome da família. Muito obrigado, dona Cleusa também, muito obrigado. Efetivamente, nós vamos continuar, como eu disse logo no início, com essa homenagem que vai ser para sempre. Vamos sempre procurar relembrar os feitos, e é bem verdade que nós não vamos conseguir relatar todos os feitos dele, da dona Cleusa, enfim, da família como um todo, né? Mas vai ficar registrado aqui para que todos nós possamos, a cada momento, fazer essa releitura dessa homenagem a quem nós consideramos que foi, como disse Aida, um fundador e continua sendo o fundador da Abrame. Em seguida, vamos ouvir o nosso irmão Kelps, que complementará alguma coisa nessa homenagem. Kelps. Muito obrigado, Mário. Gostaria de expressar aqui a minha gratidão por ter sido convidado por Mário para participar também desta singela homenagem ao nosso querido amigo Weimar.
homenagear aqui também, em paralelo, como não pode deixar de ser, porque almas afins sempre caminham juntas, né? Homenagem também à dona Cleusa, que sempre foi essa mãezona de todos nós da Abrame. Quem teve a oportunidade de participar das reuniões de diretoria da Abrame, dos congressos da Abrame, e eu posso dizer que eu só não estive presente no primeiro, que foi em Brasília, porque eu ainda não era magistrado, não conhecia a Abrame, mas logo no segundo, que foi em Belo Horizonte, de lá até o último, eu sempre estive presente, e sempre Weimar e Dona Cleusa presentes, né? Sempre unidos, sempre juntos, sempre próximos, sempre afinados entre si e com todos os demais membros da diretoria, associados, familiares, né? E eu tive a oportunidade de, enquanto delegado da Abrame, aqui na Paraíba, promover em Campina Grande 3 encontros regionais, né? A cada 2 anos eu tive a oportunidade de realizar um, né? No primeiro deles eu convidei Weimar, que era então presidente da Abrame, e ele esteve conosco, juntamente com a dona Cleusa, e gostaram tanto aqui da terra, que ainda passaram mais uma semana hospedados aqui em João Pessoa, na Associação dos Magistrados, no clube ali na praia, né? E eu fiquei junto com eles durante toda a semana, e aí foi realmente uma grande oportunidade de conhecê-los mais de perto, de tê-los mais perto, né? Todas essas histórias que a senhora contou hoje aqui e muitas outras, vocês tiveram a oportunidade de nos contar, a mim e a minha esposa Giovana, né, pessoalmente. Então, isso me enriqueceu muito, podem ter certeza, né? Eu imagino hoje, né, quase 30 dias do retorno, nosso querido Weimar, ao plano espiritual, né, a recepção que ele teve lá pelo próprio Chico, imagino eu, né? E de outros companheiros também de Abrame, também fundadores da Abrame, que retornaram antes, né? O próprio Salmino, né? O ministro Moura França, né? O Antônio Mazuca, né? O Matias Washington, né? E Messano, quem sabe Messano, uma semana ou 2 antes, né? Já não estivesse apto a acolhê-lo e recebê-lo também no plano maior, né? E com certeza e evidentemente de tantos parentes, amigos, companheiros de doutrina, tantos beneficiados, né, que ele teve a oportunidade de contemplar ao longo da sua existência, né? Imagina a recepção que foi dada a ele merecidamente por tudo quanto ele foi, por tudo quanto ele fez aqui na Terra e por quanto ele ainda é, como disse a Ida, né, enquanto espírito imortal, né? Sou muito agradecido realmente a Weimar, né? Foi pelas mãos dele que eu fui conduzido à presidência da Abrame, né? Ele que já nesse encontro em Campina Grande, de que ele participou, nós jantando em um restaurante, né, ele disse: Kelps, você vai ser o meu candidato à minha sucessão à presidência da Abrame. E eu já tomei um susto, porque ele me falou isso daí, né, ainda com tão pouco tempo que eu tinha, né, de magistratura e de Abrame, né, com tantos outros nomes valorosos, né, que participam desde o início da Abrame, né? Mas ele insistiu e daí para diante foi um caminho sem volta, não é? E ele foi um excelente colaborador, um grande amigo. Tive a oportunidade e a honra que ele me deu de escrever o prefácio de uma de suas obras, né? Que foi publicada pela Abrame. Nós publicamos 2 obras pela Abrame, né, escritas por ele, e eu fui o prefaciador de uma delas, né, com muita honra.
né? E ali eu pude realmente expressar todo o meu sentimento, né, de gratidão e de amizade, de carinho que eu tenho por ele, né, e pela senhora, dona Cleusa, né? Ele com certeza nos faz muita falta, a sua palavra, o seu carinho, o seu conselho, a sua experiência, o quanto ele me esclareceu a respeito da doutrina, o quanto eu conversei com ele em tantas ocasiões e ele teve a oportunidade de trazer a sua visão, o seu conhecimento a respeito da doutrina e muito me enriqueceu enquanto pessoa. Um dia nos encontraremos, né, e teremos ainda muito a aprender com ele e muito ainda a caminhar juntos, né? Então, essa homenagem que a Abram me faz, merecidamente, a esse valoroso companheiro, sempre presente, sempre atuante, e que nos brindou com a sua amizade. Então, fica aqui a minha palavra de muita paz, de muita resignação, dona Cleusa, para a senhora, para a sua família e para todos aqueles parentes e amigos que ainda hoje choram e lamentam a sua partida, mas ao mesmo tempo resignados por sabermos do quanto ele está realmente melhor hoje do que nos meses finais que ele teve aqui conosco, né? Ele com certeza está numa situação, realmente, um espírito bastante iluminado e a nos iluminar. Então, passo a palavra agora para a nossa querida amiga Carmelita, que é, de fato, quem vai nos trazer a palavra da Abrame, a palavra do sentimento de todos nós em relação a Weimar. Carmelita, por favor.